Bom, então, o nosso estudo hoje, Ezequiel, capítulo 25, tá? Profecias contra diversas nações. Nós estudamos até o 24, Ezequiel, e nós vimos o que até o capítulo 24? Deus proferindo duras condenações contra Israel, contra Jerusalém. Sempre era isso que estava acontecendo. Estava travado o negócio aqui. Deus sempre proferindo duras profecias contra Jerusalém, contra Israel, pelos pecados que nós vimos, que não eram poucos, eram bastante, e Deus sempre condenando. Quando chega no capítulo 24, a parábola da panela, Deus disse que já não havia mais tempo para eles, que aquilo se cumpriria. Então, até o capítulo 24, Judá, o reino de Judá, Jerusalém ainda estava de pé, tudo normal, tá? Já tinha sido levado a primeira leva de cativos, mas foi pacificamente. Nabucodonosor tomou o reino, tirou o rei que lá estava, levou a primeira leva, que foi Daniel, foi Ezequiel, estava tudo em paz. No 24, Deus fala, agora vai cair. E manda até Ezequiel, como nós vimos semana passada, escreveu a data, que ali, a partir daquele dia ia começar. O capítulo 25, do 24 para o 25, passaram-se 2 anos. Tá? Então, de domingo passado para esse domingo de hoje, já passou-se 2 anos aqui. Jerusalém já foi destruída, já foi derrubada, já passou por todo aquele sofrimento que nós falamos, já foi levado cativo, já foi destruído. O que aconteceu agora? O que acontece nesse contexto? Os israelitas, os judeus, eles já estavam ali desacreditados do seu Deus aqui nessa época. Porque os babilônios vieram com os deuses deles, né? Na batalha, venceram, cercaram Jerusalém, destruíram, profanaram o templo, derrubaram o templo, destruíram a cidade santa. Então, as nações vizinhas já começaram a duvidar. Será que esse Deus de Israel é de verdade mesmo? Será que esse Deus é poderoso mesmo? Será que esse Deus faz alguma diferença? Eles mesmos começavam a duvidar. E as nações em volta começaram a fazer o quê? Se escarnecer de Israel, escarnecer do Deus de Israel. Mas tudo isso aconteceu com permissão de Deus. Nabucodonosor não conseguiu por causa dos deuses dele, nem por causa dos exércitos dele. Ele conseguiu fazer tudo isso porque Deus usava ele para castigar o seu próprio povo. Mas o nome de Deus entra em descrédito. E o nome de Deus estava sendo blasfemado. E Deus, como nós vimos aqui nas palavras de Ezequiel, usando Ezequiel como profeta, só proferia mensagens contra Israel. Somente contra. Mas, a partir de agora, Deus vai castigar também as nações vizinhas. Deus vai mostrar aqui para o mundo todo que Ele não tinha poder só sobre o seu povo, mas que Ele tem poder sobre todas as nações. Ele tem o controle sobre tudo, não importa. Primeiro Ele castigou seu povo, agora Ele vai castigar as nações vizinhas. E Deus tem poder para castigar todos aqueles que são rebeldes. Muito bem, uma lição valiosa para nós hoje. Deus começa sempre o juízo pelo seu povo. Não é diferente. No Novo Testamento, Paulo diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Não sei se foi Paulo ou se foi Pedro, mas está escrito lá. O juízo começa pela casa de Deus, por nós. Mas os de fora, que não são filhos, depois que nós, os filhos, formos julgados, os de fora também serão. Então Deus é assim que Ele age. Ele começa pelos seus, mas os de fora também não escapam. E nós vamos ver aqui no capítulo 25 hoje, profecias contra 4 nações.
Nós vamos saber por que Deus julga essas nações de fora, de onde vieram e qual é o castigo que elas vão sofrer. Então nós vamos começar fazendo uma leitura dos versículos 1 até o 7. Profecia contra Amon. Vamos lá. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. E dize aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: visto que tu disseste: acerca do meu santuário, quando foi profanado, acerca da terra de Israel, quando foi assolada, acerca da casa de Judá, quando foi para o cativeiro, eis que te entregarei em possessão aos do Oriente, e estabelecerão os seus passos em ti, e porão em ti as suas moradas, eles comerão os teus frutos e beberão o teu leite. E farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Jeová: visto como bateste com as mãos, e pateaste com os pés, e te alegraste de coração em toda a tua maldade contra a terra de Israel, eis que eu estenderei a minha mão contra ti, e te darei por despojo às nações, e te arrancarei dentre os povos, e te destruirei dentre as terras, e acabarei de todo contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Amonitas. Deus profere agora uma profecia contra os amonitas, os filhos de Amon, tá bom? Quem são os amonitas? Não vamos lá para não estender muito o assunto. Mas os amonitas, eles são descendentes de Ló, certo? Quando Ló saiu de Sodoma, ele saiu com as suas 2 filhas. Ele não achou nenhum país que ele pudesse morar, não encontrou abrigo. Foi morar no deserto, nas cavernas. E quando ele já estava muito velho, as suas filhas falaram o seguinte: olha, o nosso pai vai morrer e não vai achar descendência, vai acabar por aqui. Porque nós não temos um homem que possa casar conosco e dar uma descendência para o nosso pai, vai acabar o nome do nosso pai. E o que as 2 filhas dele fizeram? Deram vinho para ele, a mais velha primeiro, deu vinho para ele numa noite, e ele se embebedou e se deitou com ele. Teve um filho. A mais nova, no dia seguinte, fez a mesma coisa. Embebedou Ló, se deitou com ele, um filho também. Então, a mais velha, a filha mais velha de Ló, ela gerou um filho chamado Moabe, tá? Não, eu acho que eu me confundi aqui, tá? Ela gerou Ben-Ami. Não, tá certo mesmo. A filha mais velha gerou Moabe. E a filha mais nova, Ben-Ami. Ben-Ami dele veio os amonitas. Então essa nação surgiu assim, tá? De um incesto. E foi uma nação que sempre perseguiu o povo de Deus. Vamos continuar lendo antes de comentar um pouco mais. Mas a gente pode comentar aqui o porquê de Deus querer castigá-los, tá? No versículo 3 está o motivo, um dos motivos, olha. E dize aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: visto que tu disseste acerca do meu santuário quando foi profanado, acerca da terra de Israel quando foi assolada, acerca da casa de Judá quando foi para o cativeiro, este que em ti entregarei em possessão aos do Oriente. Então o país de Amon era um país vizinho, os amonitas eram vizinhos de Israel, tá? Vizinhos. Eles eram ali do lado da tribo de Benjamim, por ali, do lado da tribo de Gade. Até a tribo de Gade eles falavam que aquela terra era deles, mas foi provado que não era. Deus tinha dado para os israelitas. É como se fosse o Paraguai aqui hoje. Fronteira, certo? E quando eles viram Jerusalém caindo, eles se alegraram. Eles bateram palmas, eles sorriram, acharam lindo e maravilhoso ver o templo de Deus sendo profanado, vendo a cidade santa sendo queimada e vendo os filhos de Israel sendo levados cativos como escravos.
acharam lindo, maravilhoso, se alegraram, bateram palma, bateram pé. E Deus falou: vocês bateram palma? Vocês bateram pé? Mas então eu vou estender a minha mão contra vocês. Estender a mão, juízo sobre vocês. Deus usou Nabucodonosor, usou a Babilônia como instrumento de justiça para punir o povo, o seu próprio povo, que andava rebelde. Mas Deus não aceitou que outros povos usassem isso como piada, como fizesse uma chacota disso, se alegrasse com isso, tá? Deus estava julgando, mas Deus não queria isso. É como quando tem dois irmãozinhos na casa, aí a mãe vai lá e prega o couro no bagunceiro e o outro fica tirando sarro. Geralmente o outro apanha também, não é para tirar sarro do seu irmão. Aqui foi o que aconteceu, e eles tinham uma proximidade muito grande, os amonitas com os israelitas, porque Ló era sobrinho de Abraão, né? Pois bem, antes de entrar em maiores comentários, vamos ler também dos 8 a 11, para nós saber dos moabitas. Os amonitas, fronteira com Israel, tá? Igual o Paraguai aqui. Os moabitas, do lado deles, era um paizinho do lado deles, também fronteira com Israel, como se fosse a Argentina. Paraguai e Argentina, fronteira com o Brasil. Dessa forma. Vamos ler os moabitas também. Vamos lá. 8 a 11. Assim diz o Senhor Jeová: visto como dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações. Portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe desde as suas cidades, fora das fronteiras, a glória da terra, Bet-Gesimote, Baal-Meon e até Quiriatim, até os filhos do Oriente, a terra dos filhos de Amon, a qual entregarei em possessão para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. Também executarei juízos em Moabe, e saberão que eu sou o Senhor. Muito bem. Deus também vai castigar Moabe. Como nós já falamos, um dos filhos de Ló, com a filha mais velha, vindo de um incesto, moabitas, também fronteira com Israel. E aqui, qual é o motivo de Deus castigar essa nação? Versículo 8, assim diz o Senhor Jeová: visto como dizem em Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações. O que isso quer dizer? Isso aí é como qualquer um, não é mais importante do que ninguém. O Deus de Israel não é um Deus mais importante do que nada, é só mais um, não tem valor nenhum isso aí não vale nada. O que vale Judá? O que vale o Deus de Israel? O que vale o templo? O que vale Jerusalém? Não vale nada. Assim disseram os moabitas, e só por esse motivo eles também foram entregues para ser destruídos, tá? E nós vimos que viraram ali tanto Moabe como Amon, dois países juntos, se transformaram no quê? Em pasto. Foi tudo destruído, transformado em pasto, e o presidente lá, Nabucodonosor, né, presidente da Babilônia, o rei da Babilônia, colocou seus camelos para pastar ali. Foi destruído. Não se achou mais morada nesse lugar. Acabou com eles, tá? E o juízo contra essas duas cidades, desses dois países no caso, veio 2 anos depois de Ezequiel falar isso. Então quer dizer, mais ou menos, depois que Jerusalém foi derrubada, mais ou menos 5 anos depois, caiu Moabe e caiu Amon. Só porque zombaram, só porque se alegraram de ver a destruição de Jerusalém, tá? Esse foi o motivo do julgamento deles. Se eles ficassem quietinhos na deles, se eles não tivessem se intrometido, se eles não tivessem se alegrado, Deus talvez teria deixado eles viver em paz ali, não teria levantado a Babilônia contra eles, tá? E vamos ver aqui um pouco mais sobre a história de Moabe
e Amon. Os amonitas, os moabitas, tá? Nós sabemos que nós já estudamos isso, quando Josué foi tomar a terra, os moabitas foram aqueles que enganaram, né? Colocaram uma roupa velha, um pão velho, estamos vindo de longe, fizeram tratado com ele que não podia, depois deram problema. Sempre foi problema. Os amonitas também sempre foram problemas para Israel. Então, quer dizer, é uma soma de fatores, tá? Outra coisa importante, paralelo, que a gente pode tirar fora da mensagem aqui, é os nossos dias hoje. Hoje, olhando para Israel, olhando para Jerusalém, está do mesmo jeito, tá? Está lá a ONU, aquela corja, só fazem coisas para prejudicar Israel. Só faz coisas para prejudicar Israel, tá? Israel está com muita terra. Israel roubou a terra de todo mundo. Primeiro, lá do Oriente Médio, 96% do território é posse dos árabes. 4% só é Israel. Só 4%. Mas dizem que está acabando com a terra deles. Coitadinho dos árabes. Nossa, Israel está acabando com as nossas terras. O que eles querem de Israel, na verdade mesmo? É Jerusalém. Isso eles não conseguem. E domingo que vem agora, se eu não me engano, essa semana agora, o presidente Donald Trump vai reconhecer Jerusalém como capital de Israel, tá? Hoje não é. Hoje a capital é Tel Aviv, mas vai ser Jerusalém. E o que os povos em volta fazem? Odeiam Israel. Israel hoje está cercada de protestos, precisamente o dia de hoje, cercada de protestos dos árabes. Os árabes juntaram exércitos, estão fazendo uma junção de todos os exércitos de países árabes para cercar Israel. Eles querem acabar, eles odeiam, eles detestam. Estão fazendo tudo isso lá. Eu estou tranquilo. Tem gente tirando os cabelos, eu estou sossegado. Ninguém mexe lá. Não adianta. Ali quem está com a mão em cima ali é Deus. Só vão invadir, só vão entrar, só vão enganar quando Deus permitir. Não adianta exército, não adianta bomba atômica, não adianta nada. Nada. Eu dou risada deles. Dos árabes eu só posso rir da cara deles. Odeiam Israel? Põe a mão lá que eu quero ver. Vai lá. Quando pôr, pode ter certeza que vai ser como descrito em Apocalipse. Diferente não vai ser, tá? E o que vai acontecer com essas nações? No prisma de Ezequiel 25, pergunto para vocês. O que vai acontecer com esses países que hoje estão zombando? Sem esquecer, tá? De que o nosso querido, amado presidente Temer também assinou resolução contra Israel, tá? O Brasil também é uma nação que odeia Israel, tá? Desculpe falar isso, mas é verdade. O que vai acontecer com essas nações que odeiam Israel? Quando Deus quiser pesar sua mão? Vai ser diferente dos amonitas, dos moabitas? Não vai ser, tá? Não vai ser. E infelizmente o Brasil está nessa lista também de países que odeiam Israel. Mas Deus conhece o coração de cada um. E o que nós estudamos em Ezequiel até hoje foi o quê? Responsabilidade pessoal, tá? O Brasil odeia Israel, mas nós não odiamos. Nós amamos Israel. O povo lá de Israel está rebelde hoje? Tá, infelizmente. Não aceitaram a Cristo, recusaram, rejeitaram. Mas Deus prometeu que vai tirar um remanescente fiel de lá. Deus prometeu e vai cumprir que a capital do reino dele vai ser lá. E que lá vai ser um país abençoado. Vai ser tão abençoado que ele será a bênção de todas as nações. Isso vai se cumprir. Então por isso nós devemos amá-los. Orar por eles para que se arrependam. E saber que Deus tem um plano lá e que vai cumprir. Ponto final. Muito, muito bem. Então vamos ver um pouco da história dos amonitas, dos moabitas. Deus foi bom para com essas nações no começo. Quando Deus tirou os israelitas do Egito, saindo do deserto,
chegou primeiro nessas nações. Por ali eles chegaram, pela terra dos Moabitas, dos Amonitas. Mas Deus foi bom para eles, tá? Eles não tinham motivo para estar aí zombando de Israel. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 2. Deuteronômio, vamos lá. Depois de Números, capítulo 2, versículos 17 até o 21, nós vamos ler. Nós vamos ver que Deus foi bom para eles, tá? Eles pagaram o bem com o mal. Quando Moisés começava a adentrar ali as terras para chegar até a borda do Jordão, para chegar em posse da terra prometida, encontrou essas nações. E olha a ordem de Deus a respeito dessas nações. Capítulo 2 de Deuteronômio, versículos 17 a 21. O Senhor me falou dizendo: hoje passarás por Ar, pelos termos de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também esta foi contada por terra de gigantes, dantes neles habitavam gigantes, e os amonitas lhe chamavam Zanzumins. Um povo grande e numeroso e altos como os gigantes, e o Senhor os destruiu diante de si, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Muito bem. Quando Moisés começa a entrar na terra prometida, Deus mostra e fala: essa terra aqui é dos Moabitas, essa aqui é dos Amonitas, Moisés, e você não vai mexer com eles, tá bom? Essa terra eu dei para eles, vai ficar para eles, não mexe. Eu estou dando essa terra para eles por causa de quem? Por causa de Ló. Muito bem. Apesar do Ló, apesar dos pesares, tá? Era sobrinho de Abraão, Abraão orou por ele, Abraão amava Ló, e por Abraão essa nação vai ser abençoada. Não mexe com eles. Deus foi bom para eles. Deus falou: essa terra vocês não vão pegar mais nem 1 metro quadrado dela. Mas eles sempre retribuíram com o mal. Segundo o livro das Crônicas, um pouquinho mais para frente, vamos ver como é que é a ingratidão do ser humano, tá? Não reconheceram isso, tá? Que Deus queria que os israelitas, os amonitas e os moabitas vivessem em paz. Não reconheceram isso, tá? Segundo o livro das Crônicas, no capítulo 20, vamos ler os versículos 1 e 2, vamos lá. No tempo do rei Josafá, nós já fizemos um estudo do capítulo 20, foi bem bacana, tá? Quem perdeu o estudo do rei Josafá, vocês podem ir lá no YouTube, tem lá esse estudo que nós fizemos aqui, num domingo à noite. Olha lá. E sucedeu o quê? Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Se levantaram para destruir, porque a terra de Israel, o reino de Israel, já tinha sido levado cativo. Então ficou só Judá, Jerusalém e seus arredores. E ali Josafá reinava tranquilo, tá? Numa boa. O que eles fizeram? Vão lá destruir o reino de Judá, vamos lá acabar com eles. E Josafá, no estudo que nós fizemos, ele orou a Deus, ele pediu a Deus, ele se humilhou e pediu uma resposta. O que aconteceu com eles aqui? 22 a 24 do mesmo capítulo, um pouquinho mais para frente. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos
que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Muito bem. Se juntou Moabe, se juntou Amon para destruir o reino de Judá. E Deus falou: pode ficar tranquilo, Josafá, eu vou vencer essa batalha. Esquece de arma, esquece de exército, quem vai batalhar sou eu. E Deus confundiu eles, e eles entraram em batalha contra si mesmo, contra os moradores da montanha de Seir. Nós vamos falar dele. Grava esse 9. Grava esse nome aqui, ó, 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir. Tá? Guarde esse nome. Se levantaram contra os moradores da montanha de Seir, que era também uma naçãozinha pequenininha que estava ali grudada com Israel. E eles mesmos se destruíram e ficaram caídos. E Josafá demorou 3 dias para recolher as riquezas que ficou ali, tá? Sem levantar nenhuma espada, Josafá venceu essa batalha, porque Deus lutou, Deus batalhou. Ponto. Muito bem, certo? E o que acontece aqui? Primeiro, Deus foi bom para com eles, não reconheceram, ingratos. Deus mostrou seu poder para eles, destruiu eles sem nenhuma espada. Eles mesmos caíram. Eles poderiam ter aprendido com isso, tá? Deus foi bom para conosco, Deus nos destruiu num dia só. Vamos ficar na nossa, quietinho? Não vou mexer com o povo de Deus, não vou mexer com Deus que Ele é poderoso? Vamos ficar na nossa? Ou melhor ainda, vamos nos converter a esse Deus? Não, pelo contrário. O tempo passou, se esqueceram, zombaram do povo de Deus. E por isso, por esse motivo, foram destruídos 5 anos depois, mais ou menos, da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor de uma forma horrível. Mereceram o castigo. E Amós, livrinho difícil de vocês encontrar aí, tá? Amós faz a descrição dos pecados de Amon e de Moabe, dos amonitas e moabitas, tá? Faz uma descrição dos pecados deles. E não é pouco não. Não é só zombar, tem mais coisa, tá? Vamos lá em Amós, que é tão difícil de achar que eu também não acho aqui, tá? É mais ou menos depois de Joel ali, isso. Antes de Obadias, depois de Joel. Vamos lá. Amós no capítulo, aonde aqui? Vamos ver. Capítulo 1, versículos 13 a 15. Descrição dos pecados dessas nações. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam as grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Fenderam as grávidas para roubar a terra de Gade, a tribo de Gade, e aqui fala Gileade é a capital, né? Era a capital daquela tribo, tá? Fenderam as grávidas, mataram as mulheres grávidas, tiraram o seu filho quando estava no ventre, tá? Horrível, para roubar a terra que não era deles, sendo que Deus poupou a terra deles. Esse era o pecado deles. E aqui Deus promete, pelo profeta Amós: por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios com alarido. E foi realmente o que aconteceu. Nabucodonosor entrou, destruiu. Muito bem. Vamos ver os pecados de Moabe. Capítulo 2 já continua aí, na sequência. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote. E Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de buzina. E tirarei o juízo do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Destruição para os moabitas, né? O que eles fizeram? Queimaram os ossos do rei de Edom,
até reduzir a cal, tá? Quem que é o rei de Edom? Nós vamos ver, tá? Os edomitas, nós vamos falar deles hoje também. Então, por essas maldades, Moabe também caiu. Caíram na mesma época, Moabitas e Amonitas. Amós cita os pecados deles, crueldade, tá? Crueldade, maldade, para expandir suas terras. E Deus os julgou. Boa, agora vamos seguir em frente. Vamos ler versículos, voltar lá em Ezequiel 25, 12 até o 14. Profecia contra os edomitas. Certo? Muito bem, vamos lá. Assim diz o Senhor Jeová: pois que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá e se fez culpadíssimo quando se vingou dela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: também estenderei a minha mão contra Edom, e arrancarei dele homens e animais, e o tornarei em deserto desde Temã, e até Dedã cairão a espada. Exercerei a minha vingança sobre Edom pela mão do meu povo de Israel, e farão em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Jeová. Muito bem, edomitas, mais uma nação que Deus promete destruir, julgar. Quem eram os edomitas? Fácil demais, né? Esse é mel na chupeta, né? Todo mundo sabe, né? Descendentes de Esaú, muito bem. Edom também, porque o nome dele foi mudado, as duas respostas estão certas. Descendentes de Esaú. Esaú perdeu o direito da primogenitura para o seu irmão Jacó, o enganador, que o enganou, tá? E todas as bênçãos de Deus caíram sobre Jacó, que mais tarde veio a mudar o seu nome também para Israel, e as bênçãos de Deus permanecem até hoje, certo? E por esse motivo os edomitas, aquela nação, aquele ódio que Edom, que Esaú teve de Jacó, queria matá-lo, queria persegui-lo, esse mesmo ódio continuou sendo cultivado pelos seus descendentes. E sempre foram nações que odiaram Israel, certo? Sempre foram hostis. Vamos lá em Números capítulo 20 para ver um pouco sobre os edomitas, tá? Ou os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Muito bem. Livro de Números, capítulo 20. Vocês já acharam primeiro que eu já, né? Capítulo 20, vamos ler os versículos 14 até no 21, a hostilidade dos edomitas. Moisés, quando estava peregrinando, também na mesma situação, para chegar até na terra prometida, chegou até Edom. E Edom também era um país, tá, fronteiriço com Israel, que hoje lá é a famosa faixa de Gaza, que até hoje está lá com o raiva de Israel. Vamos ler aqui. Moisés chega até lá, e quando chega na terra dos edomitas, Moisés sabia que eles eram um irmão, né, uma nação irmã de Jacó, de Israel, e fala: gente, deixa o povo passar por essa terra, nós estamos indo lá para Canaã, para a nossa terra, que Deus deu para nós. Deixa a gente atravessar na boa, qualquer coisa que eles comerem, que eles beberem ou que eles destruírem da sua terra, eu vou pagar, tá? Não vai custar nada para vocês. Só deixa a gente passar, só isso. Pode ser? Vamos ver a resposta deles. Depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias. E como os egípcios nos maltrataram a nós e a nossos pais, clamamos ao Senhor e Ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra, não passaremos pelos campos, nem pelas vinhas, nem beberemos águas dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passamos pelos teus termos. Porém, Edom lhe disse: não passará por mim, porque porventura eu não saia a espada ao teu encontro.
Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas, sem fazer alguma outra coisa, deixa somente passar a pé. Porém ele disse: não passará. E lhe saiu ao encontro Edom, ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou deles. Muito bem, uma nação hostil, que odiava Israel, tá? Ódio, porque perdeu aquela bênção. Não perdeu, tá? Tem gente que fala: Jacó roubou a bênção de Esaú. Não. Esaú não deu valor à bênção que tinha. Não valorizou. Trocou por um prato de lentilha. Azar o dele. Por que ele não valorizou mais aquilo que Deus prometera? O direito era dele. O filho primogênito era ele. Mas ele desprezou a bênção de Deus. Então ele não tinha motivo para odiar Israel. Nem ele, nem os seus descendentes. Mas assim fizeram. E aqui nós vemos toda a hostilidade deles. Deixa a gente passar numa boa, em paz. O que a gente comeu, o que a gente beber da sua terra, nós vamos te pagar. Por favor. Não. E eles tiveram que dar uma volta tremenda. Lembra que nós falamos daqueles moradores das montanhas de Seir? Esses também eram edomitas. Por isso que nós falamos dos edomitas. Então, edomitas com moabitas, com amonitas, unidos contra os israelitas. Sempre. Nações ao redor de Israel sempre odiaram Israel. E isso nunca foi novidade. Então, o que vocês estão vendo lá os árabes hoje, não se espantem. É assim mesmo que funciona. Por quê? O que tem de Israel tão especial? A bênção de Deus. Ninguém tira. O que tem de Israel tão especial? Jerusalém, a cidade santa. Que a Bíblia diz que ela está no centro da terra. O que quer dizer isso? De maior importância. E ali vai reinar o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles queiram, não queiram, chorem, odeiem, faça o que for. Ele vai reinar ali, tá? E vai reinar para sempre. Ninguém vai derrubar o reino dele. Muito bem. E voltamos lá em Amós, aquele livrinho difícil de achar, para nós ver a descrição dos pecados dos edomitas. Amós, capítulo 1, agora já ficou mais fácil, né? Pegou a manha. Versículos 11 e 12, a descrição dos pecados de Edom, tá? E o seu castigo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira despedaçada eternamente, e retém a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo a Temã, a ele consumirá os palácios de Boza. Então, o castigo sobre os edomitas é por odiarem e perseguirem a seu irmão Israel. Podia viver em paz, podia ser participante das bênçãos. Não quiseram, né? Preferiram o ódio, o mal, a maldade, o rancor, o ranço. Lição importante para nós também hoje, não é? Amar é melhor do que odiar. Amar traz bênção, odiar traz maldição. Amar te faz prosperar, odiar te faz desaparecer. Os edomitas já eram, não existe ninguém hoje na terra que é descendente deles. Foi completamente banido, tá? Um povo que podia ser participante daquela bênção. Que nós tenhamos isso nos nossos corações, que nós deixamos isso aplicado em nossas vidas. Odiar não leva a nada, não traz bênção para ninguém. Odiar não é bom. Vamos esquecer aquilo que ficou no passado, aquilo que nos magoou. Porque realmente, né, vamos ser sinceros, Edom deve ter ficado bastante chateado de perder a bênção. Tem a bênção espiritual que ele perdeu, que é a melhor, mas ele também perdeu o direito de dominar sobre os outros irmãos, que era o direito do primogênito, e ele perdeu o direito também sobre a maior parte da herança do seu pai Isaac, né? Perdeu esses direitos. Ele perdeu muita coisa por um prato de lentilha. Então, é normal, é comum a gente entender ele, mas ele podia passar por cima disso. Tá bom, me prejudicou, me enganou, perdi, vamos passar por cima disso, vamos deixar isso para lá. Lição importante para nossas vidas.
guardou o ranço, aquele ódio, aquele orgulho ferido, guardado no coração, aquela maldade, aquela mágoa, passou para os seus filhos. Olha, que mal. E esse mal passa para os nossos filhos, passa para as próximas gerações. Então perdoar é muito melhor, esquecer é muito melhor, passar por cima, pagar o mal com o bem, é isso que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, traz para nós as bênçãos de Deus. Então que nós possamos perdoar. Aquilo que nos prejudicou, que nos causou mal, que nos magoou, joga fora hoje, vamos perdoar que é melhor. Muito bem, vamos ver a última nação e encerrar o estudo, tá? Que eu não quero demorar. Voltando em Ezequiel 25, versículos 15 a 17. Assim diz o Senhor Jeová, visto como os filisteus usaram de vingança e executaram vingança de coração com malícia para destruírem com perpétua inimizade. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estendo a minha mão contra os filisteus, e arrancarei os quereteus, e destruirei o resto da costa do mar. E executarei neles grandes vinganças com castigo de furor, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. Filisteus. Ninguém sabe direito de onde veio esse povo, tá? Desses 4 aqui, os filisteus eu não vou falar para vocês de onde vieram, ninguém sabe. Só se sabe que quando Josué chega e divide a terra de Canaã em 12 tribos, dá cada um a sua possessão, sabemos que os filisteus não davam sossego para Israel, de jeito nenhum, perseguiam noite e dia. No livro de Juízes, nós vemos os filisteus firmes, sempre querendo destruir Israel, tá? E os filisteus aqui também, por essas maldades, também foram perseguidos e também foram destruídos. Essas duas nações, os filisteus e os edomitas, também fronteiriços com Israel, também em volta ali, tá? E esses dois, lado a lado também, como os amonitas e moabitas, e os dois também sempre mancomunados, juntinho, para destruir Israel, tá? Só que contra esses, a destruição veio mais tarde e pouco a pouco, tá? Acredita-se que eles foram destruídos, derrotados completamente, 100 anos depois da queda de Jerusalém. Deus teve mais misericórdia desse povo aqui. E vamos ver também os pecados da Filístia. Só que está no livro de Joel. E vai ser a última passagem, tá? E depois nós vamos encerrar o estudo. Vamos lá, livro de Joel. Aquele livrinho difícil de achar. Se já acharam Amós, está antes de Amós. Joel, capítulo 3, 4 a 8. Os pecados dos filisteus. Vamos lá. 3, 4 a 8. E também que tendes vós comigo Tiro e Sidom, e todos os termos da Fenícia, é tal o pago que vós me dais, pois se me pagais assim depressa, Tiro e Sidom. Nós temos aqui uma tradução de Bíblia, sempre eu estudo em outra, tá? Esse termos da Fenícia está falando dos filisteus aqui, tá? Tiro e Sidom também faz parte do nosso estudo, tá? É o tal pago que vós me dais, pois se me pagais assim, também depressa farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça. Como levaste a minha prata e o meu ouro e as minhas coisas desejáveis e formosas, meteste nos vossos templos, e vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos meus termos. Eis que moverei o teu lugar onde vendeste, farei cair a vossa paga sobre vossa cabeça. Tá bom. Certo? Tá, que nós não vimos filisteus aqui nessa passagem. Mas está falando os termos da Fenícia, está falando deles. Em outras traduções, vão aparecer os filhos da Filístia. Tudo bem. Mas é importante que falou aqui Tiro e Sidom. Nós vamos falar deles semana que vem. Porém, os filisteus todo mundo já conhece, né? Um povo rebelde, um povo hostil a Deus, um povo que sempre perseguiu. E também foi destruído, com mais demora, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos hoje.